O assédio nas ruas é um assunto recorrente na luta pela igualdade de gênero. Segundo o site Think Olga, 98% das mulheres sofrem assédio nas ruas todos os dias. 73% das vítimas não respondem aos comentários por medo e 85% afirmam não gostar de receber cantadas nas ruas. Eu não lembro a primeira vez que eu fui assediada, mas como tu me perguntou, eu fiquei pensando, né? Hoje mesmo saí de short, tava muito calor e vários caras assim buzinaram e baixaram o vidro. E eu fico pensando, sabe, se a gente revida ou se a gente finge que a gente não escuta nada. Não é o fato de elogiar, eu acho que é um abuso porque a pessoa invade a tua privacidade, sabe? Quando tu tem, por exemplo, um casal de filhos e um menino não ajuda nos afazeres, isso já é uma distinção, sabe, de gênero, e isso não deve acontecer. Antes de eu entrar na faculdade, eu nunca tinha percebido que isso realmente era um assédio, e às vezes eu até tratava como uma forma de carinho, porque eu não entendia. E a minha memória é muito ruim, então eu não lembrava direito desse momento. Quando eu entrei na faculdade, comecei a entrar em contato com outras pessoas, comecei a estudar, comecei a ler, tive um acesso maior à informação, eu percebi que aquilo que aconteceu comigo era um assédio. Eu me sinto muito mal em relação a isso, assim como todas as mulheres, me sinto, mas não é o suficiente para me fazer ficar oprimida, pelo contrário, é um estímulo para ir em frente, para lutar e para mostrar que a gente é muito mais do que os homens e toda a cultura machista pensam e defendem, sabe? Até eu vejo que existem pesquisas de mestrado e doutorado que avaliam, fazem as meninas fazerem testes e a partir daqueles testes elas notam que aquilo que elas sofriam era caracterizado como assédio ou como relacionamento abusivo ou coisa assim. Porque eu acho que muitas mulheres elas passam por isso e não conseguem perceber, não conseguem se dar conta e caracterizar e rotular aquilo como um assédio. Eu acho que não existe respeito hoje em dia, é muito triste, mas por um lado, por um ponto positivo, eu acredito que essa luta das mulheres e toda a mudança de pensamento está acontecendo. E daqui a uns anos a geração vai estar acreditando, vai estar respeitando e vai estar um ambiente muito melhor para se viver, com menos insegurança. E tudo isso se deve aos movimentos e à defesa da sua liberdade, da liberdade da mulher, da nossa liberdade. E a questão do assédio começou muito cedo. Que eu lembro, a época eu comecei sozinha no colégio, eu tinha uns 12 anos. Eu não via maldade. Era basicamente oi gatinha, coisinha assim, mas como era geralmente meninos da mesma idade, sabe? Não via maldade nisso, não entendia. Percebia o modo como falavam, o jeito que olhavam, o tom, sabe? Parecia que era invasivo, parecia que estavam me tocando aquele modo que me olhavam, sabe? Sempre tinha um senhor que, a hora que eu ia pra aula, ele vinha e falava algo no meu ouvido, mas eu não dava bola o que era, sabe? Aí um dia, ele tava escuro ainda, e ele aproveitou que eu tava sozinha e falou: próxima vez que passar aqui eu vou te estuprar. Aí eu saí, sabe, na hora. Tipo, nossa. Não esperava isso, nunca espera isso num dia comum, sabe? Também a gente acha que vai falar, quer reagir, não sai. Porque é a ideia de que tu tá fazendo algo errado, ou shorts curto, alguma atitude tua, ou saiu muito cedo pra ir pra aula, algo errado, sabe? Mas não é. Aí a primeira reação que tem é baixar a cabeça e andar rápido pra passar isso logo. O caminho a seguir é o empoderamento, tu chegar e dizer: ah, me respeita, faz favor, sabe? Não, a gente não deve nada, a gente não tá errado. A gente não vai baixar a cabeça pra ninguém. E teve uma vez até que tava eu e meu namorado, a gente foi almoçar e ele ficou uns 5 segundos a mais que eu dentro do carro, pegando as chaves, e enquanto isso um cara passou por mim e me falou horrores, assim. E quando ele viu quando o cara viu que eu tava acompanhada, ele não pediu desculpa pra mim, ele pediu desculpa pro meu namorado. Isso é uma coisa ridícula. Sabe? Isso daí eu pensei que não acontecesse e aconteceu com 12 anos, 11, talvez menos até. Eu já sofri assédio mais de uma vez e na realidade a gente pensa muito o assédio de uma forma explícita, mas muitas vezes ele vem camuflado como até mesmo um elogio, só que não é. A última vez foi há poucos meses, eu estava chegando para a aula aqui e eu fui passar, eu estava caminhando na calçada, tinha um homem parado, eu passei por ele e ele passou a mão em mim.
Então, realmente foi um assédio, foi físico. Na hora, eu tive um misto, assim, de sentimentos, sabe? Eu senti nojo, senti repulsa, eu senti raiva. Só que eu simplesmente segui caminhando sem olhar para trás. Porque eu tive medo, sabe? Eu queria gritar, eu queria xingar. Eu queria voltar e, sei lá, tirar satisfações com ele, mas eu não consegui, porque eu tive medo. A gente é criado como se isso fosse natural, normal, e que a gente tem que se proteger e achar métodos e alternativas para que isso não aconteça. Só que tá errado, sabe? Isso tem que ser diferente, porque eu, quando era criança, a minha mãe sempre me falou para ter esse cuidado, para me proteger. Eu não vou dizer que ela tá totalmente errada, mas assim, eu nunca vi nenhum amiguinho meu, sabe? Nem primos, assim, quando eram pequenos, eu nunca vi os pais falarem isso para eles, sabe? Se eu vou parar para pensar, tem vários momentos em que aconteceram determinadas coisas que hoje eu entendo que foi assédio, sabe? E que na época, para mim, aquilo era natural, era normal, sabe? E às vezes até pensava que eu tinha agido errado e que talvez tinha dado a entender que era uma coisa que não era. Só que na realidade eu não estava errada. É lógico que hoje as políticas que a gente tem de combate ao assédio e violência, elas funcionam e elas são necessárias, sem dúvidas. E é lógico que a gente tem muito ainda a lutar, mas eu acredito que a base mesmo da mudança, ela está na educação, sabe? Se desde cedo os pais conversarem com seus filhos sobre isso, e na escola também, falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre o respeito, sobre igualdade de gênero, dizer que a guria ela não precisa ficar se cuidando, ela não precisa ter medo, que o menino ele tem que respeitar.